Hello everybody, welcome to our English class, Teacher Michelle here. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês, professora Michelle aqui. Nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre Degrees of Adjectives Comparative. Então vamos falar sobre os graus dos adjetivos, especificamente os comparativos. Bom, nosso roteiro vai seguir primeiro uma introdução sobre Degrees of Adjectives, o que são esses graus de adjetivos. Vamos falar do Positive Degree, que é o grau básico, a função normal dos adjetivos como nós conhecemos. Os comparativos, então vamos falar do Comparative Degree, e aí depois de falar sobre o grau comparativo, aí nós vamos ver cada um desses graus. Equality, Inferiority e superiority, ou seja, igualdade, inferioridade e superioridade. E aí, para finalizar, eu demonstro para vocês alguns exercícios, de que forma que esse conteúdo aparece nos contextos das avaliações, como o Enem, vestibulares, exercícios como um todo. Bom? Então, let's go, vamos lá. Para a gente iniciar, Degrees of Adjectives significa graus de adjetivos. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre adjetivos como um todo. Recapitulando, o que são adjetivos? A word which modifies a noun or a pronoun. Então, adjetivo é uma palavra que modifica, complementa, qualifica um substantivo ou um pronome. Então, são aquelas palavrinhas que você usa sempre que você quer demonstrar uma qualidade ou uma característica. Exemplo, hot tea, chá quente. Old man, homem velho. Beautiful girl, menina bonita. Intelligent student, estudante inteligente. Interesting story, história interessante. O que a gente tem que lembrar dos adjetivos? Em inglês, adjetivos desempenham duas funções. Ele pode ser um adjetivo que dá a função atributiva, que tem como objetivo qualificar o nome da característica, e aí, nesse caso, ele sempre vem acompanhado de um substantivo e ele sempre vem antes, ele sempre vem primeiro. Ou nós podemos ter a função predicativa, que é quando ele faz a função de predicativo, e aí, nesse caso, ele vai vir depois de um verbo de ligação. Então, eu poderia dizer, the girl is beautiful. A menina é bonita. Que é a mesma coisa que menina bonita. É só uma questão de colocação e posicionamento dentro de uma estrutura frasal, tá? The degrees of adjectives are levels or gradation. Então, são níveis ou gradações que nós usamos para expressar um adjetivo num contexto. Então, graus de adjetivos são as formas que eu posso utilizar o adjetivo. Além dessa função de dar qualidade, os adjetivos permitem comparações. Comparação, obviamente, você utiliza a partir de uma análise entre um e outro, seguindo uma característica como base. Bom, os graus de adjetivos, eles são classificados em grau positivo, grau comparativo e grau superlativo. Hoje nós vamos falar do comparativo e do grau positivo. O grau positivo é o mais básico, é a função principal, ou a função original de um adjetivo. É o adjetivo na sua estrutura mais normal possível. Então, nós temos aqui, the positive degree refers to the use of an adjective in its normal form. Ou seja, o grau positivo se refere ao uso do adjetivo na sua forma normal. Então, todos aqueles exemplos que eu mostrei para vocês, chá quente, menina bonita, homem velho, história interessante, todos aqueles casos foram demonstrações de adjetivos caracterizando substantivos. Adjetivos dando a característica ou a qualidade. Então, a função do adjetivo é só essa, qualificar, demonstrar essa característica. Tá? Nesse caso, o adjetivo não faz comparação, tá bom? Ele não está comparando um com o outro, ele está apenas qualificando ou dando a característica e a qualidade. Alguns exemplos. He is a rich person. Ele é uma pessoa rica. Rich, que significa rica, é o adjetivo na sua forma normal.
Qual é a função que ele está exercendo nesse contexto? Dar qualidade para aquela pessoa. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa rica. That is a handsome man. Aquele é um homem bonito. Handsome é um adjetivo usado principalmente para palavras masculinas e dá a ideia de bonito. Handsome e beautiful têm o mesmo significado, tá bom? Então, de novo, handsome aqui não está comparando esse homem com outro homem, está simplesmente dando a característica de beleza para esse sujeito, tá bom? O grau comparativo, que vai ser a maior parte dessa nossa aula de hoje. Comparativo, o próprio nome já explica para a gente, né? Comparativo é você pegar um e comparar com outro. Eu só comparo um carro se tem outro carro, uma moto com outra moto, uma pessoa com outra pessoa. Então, sempre a comparação vai partir desse princípio, de você ter dois sujeitos, tá? Ou dois nomes substantivos. E esses dois nomes são comparados a partir de uma qualidade ou a partir de um adjetivo. Então, the comparative adjectives are used to compare features ou qualities between two nouns. Ou seja, o adjetivo comparativo ou comparativo dos adjetivos são usados para comparar qualidades ou características entre dois nomes ou dois substantivos que modificam. Então, por exemplo, maior, menor, mais rápido, mais alto, são formas que eu tenho de demonstrar uma comparação com o grau de superioridade. Elas são sempre usadas onde você tem dois objetos ou dois substantivos para serem comparados. Portanto, esses adjetivos comparativos ou comparativo dos adjetivos, ele compara pessoas ou coisas, lugares, considerando uma ou mais qualidades ou características. Existem três tipos de comparação. Quando você compara uma coisa com a outra, você pode comparar de três formas. Eles são iguais, é o comparativo de igualdade. Um é menos do que o outro, é o comparativo de inferioridade. E um é mais do que o outro, que é o comparativo de superioridade. Tá? Então, são esses três níveis. Para a gente expressar essas ideias, tem algumas palavrinhas-chave que nós usamos. Em português, se você quer dizer que os dois são iguais, a gente usa tão e quanto. Ele é tão bonito quanto ela. Tão e quanto são as palavrinhas-chave. Inferioridade, menos do que. Superioridade, mais do que. Então, são palavrinhas-chave que nós usamos para expressar essas comparações, dependendo do nível que você quer demonstrar. Em inglês é a mesma coisa. Nós vamos ver que existem palavrinhas-chave para demonstrar essas ideias de igualdade, inferioridade e superioridade. Primeiramente, o de igualdade, tá? Obviamente, pessoal, quando a gente está falando de comparativo de igualdade, é quando você quer demonstrar que os dois substantivos têm o mesmo nível de qualidade em relação àquele adjetivo. Não tem diferença entre eles são iguais considerando uma característica. Então, eu tenho como definição, estabelece a relação de igualdade. Essa relação de igualdade ela pode estar relacionada à quantidade, tamanho, intensidade, diferentes características entre coisas, pessoas, lugares, tá? Então, você pode dizer, São Paulo é tão bonita quanto Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro é mais bonito, São Paulo é menos bonito. Então, essas são as gradações que você vai encontrar quando você faz comparações. Para expressar o comparativo de igualdade, é necessário usar a seguinte estrutura. Um S antes do adjetivo e um S depois do adjetivo. O que significa esse S e S? Tão e quanto. Tá? É a mesma palavra, como nós já vimos em várias outras situações, uma mesma palavra em inglês pode apresentar diferentes significados. Nesse contexto, fazendo comparação de igualdade, S e S corresponde ao nosso tão e quanto. Exemplo, my house is as beautiful as yours. A minha casa é tão bonita quanto a sua. Ou seja, temos duas casas e estamos comparando o grau de beleza dessas duas casas. Como o nosso comparativo é de igualdade, as duas são bonitas igualmente, eu uso tão e quanto. Tão e quanto em inglês, as e as, ok?
Já no comparativo de inferioridade, aí nós vamos considerar que um é menos do que o outro. Menos, em inglês, é less, tá? Quando estamos falando de comparativo. E é importante vocês lembrarem disso, porque futuramente, quando nós formos analisar superlativo, a gente vai ter uma outra palavrinha-chave, tá? Então, o nosso foco aqui são nas comparações. O comparativo de inferioridade, ele estabelece uma relação de inferioridade em comparação entre algum lugar, alguma coisa, alguma pessoa, considerando uma qualidade. Tá? Então, duas coisas, uma vai ser menos do que a outra em relação a uma característica. Para formar o comparativo de inferioridade, nós vamos usar a palavrinha less, que significa menos, o adjetivo e depois a palavra than com A, que significa do que ou que. Tá? Quando você está fazendo a comparação, a gente sempre usa um termo antes do adjetivo e um termo depois, quando você tem a indicação do outro substantivo. Exemplo, today is less hot than yesterday. Hoje está menos quente do que ontem. Então, eu estou fazendo uma comparação entre os 2 dias, hoje e ontem. O que eu estou comparando? O calor. E hoje está menos do que ontem. Por isso que tem um grau de inferioridade. Um dia está menos quente do que o outro. No caso do grau de superioridade, nós vamos falar agora de um que é mais. E aí a gente dá uma pausa aqui, porque quando se fala de comparativo de superioridade em inglês, a gente tem que observar primeiro o adjetivo. Existe uma diferença entre o que nós chamamos de adjetivo curto e adjetivo longo. Tá? Então, alguns conceitos primeiro. Comparativo de superioridade é usado para estabelecer a relação de comparação entre um e outro substantivo, considerando que um deles vai ser mais do que o outro. Mais alguma coisa, mais alto, mais bonito, mais feliz. Você tem várias possibilidades de comparação. Superioridade sempre vai ter o mais. A questão é que na hora de você construir o comparativo de superioridade, a gente lembra das palavrinhas-chave? Igualdade, S e S. Inferioridade, less e than. Agora, no caso do comparativo de superioridade, vai ter duas formas de você expressar esse mais em inglês. Duas possibilidades de você indicar esse mais, que um é mais do que o outro em língua inglesa. Uma forma para os adjetivos curtos e uma forma para o adjetivo longo. Professora, o que é um adjetivo curto? Uma palavra menor. Tá? Então, é uma palavra que tem uma sílaba só ou duas sílabas no máximo. E aí, esse caso de duas sílabas vão ser algumas exceções, que tem o dissílabo tônico, por exemplo. E os adjetivos longos são adjetivos maiores, são palavras que têm duas ou mais sílabas. Em inglês, não se separa a sílaba como a gente faz em português, tá? A organização das sílabas está relacionada ao som. Quantos sons aquela palavra possui, um som, dois sons e assim por diante, considerando a formação das sílabas, tá? Então, aqui, para demonstrar para vocês, o que é um adjetivo curto? Large, tem duas sílabas, fat, uma sílaba só, busy, duas sílabas. Então, são adjetivos pequenos. Como que eu crio esse mais? Como que eu crio o comparativo de adjetivo de superioridade quando eu tenho um adjetivo curto? O adjetivo é curto, eu vou acrescentar ER no final dele, tá? Então, por exemplo, fat significa gordo. Mais gordo, fatter. Large significa grande. Larger, maior, né? Busy, ocupado. Busier, mais ocupado. Tá? Observem algumas regrinhas. Se o adjetivo já terminou em E, é só colocar o R, né? Porque já tem um E no final. Se a palavra é monossílaba e ela é formada por consoante, vogal e consoante, eu dobro a última consoante antes de acrescentar o sufixo. Se eu tenho Y precedido de consoante, troca o Y pelo I
e acrescenta o ER. São aquelas regrinhas para todo sufixo em inglês, tá? A gente sempre observa esses casos, ok? Então, esse ER que a gente utilizou é o que vai indicar para você o mais quando o adjetivo for curto. Então, quando o adjetivo é curto, você aumenta ele um pouquinho de tamanho. Então, aqui, para você formar o comparativo de superioridade dos adjetivos curtos, basta acrescentar o ER depois do adjetivo e aí, no final, coloca o than. O que significa o than, professora? Do que? Mesma coisa que nós vimos no de inferioridade. Exemplo, the English grammar is simpler than the Portuguese one. A gramática do inglês é mais simples, esse ER significa mais simples, do que a gramática do português. Bom? Já no caso dos adjetivos longos, o que nós vamos ter? É uma palavra maior, que tem 2 ou mais sílabas. Então, nesse caso, eu não vou aumentar ela ainda mais. Eu não vou aumentar ela de tamanho. Ao invés de acrescentar ER, eu vou usar uma palavrinha, more. More significa mais, e ele vai vir antes do adjetivo. Powerful, 3 sílabas. Powerful. Poderoso. Mais poderoso em inglês, more powerful. Comfortable, confortável. Mais confortável, more comfortable. Então, esse more e o ER significa mais em inglês, da ideia de excesso, da intensidade. Intelligent, inteligente. Mais inteligente, more intelligent. Então, nesse caso, quando eu quero criar o comparativo de adjetivos longos, o que eu vou fazer é acrescentar a palavrinha more antes do adjetivo. Existem também o que a gente chama de adjetivo irregular, que são aquelas palavras que não seguem a regra, que é igual em português. Quando você vai falar, por exemplo, que alguma coisa é maior, a gente não diz mais grande, porque é um adjetivo irregular. Então, você diz maior, menor, melhor, pior. Então, esses são adjetivos irregulares. No inglês, isso também acontece. Good significa bom. Melhor, quando você vai comparar um jogador com outro jogador. Você vai dizer que um é melhor do que o outro. Better. Se você quer dizer que ele é pior, worse. É o comparativo de bad, que significa mal. No caso de far, que significa distante, tem 2 formas. Você pode dizer farther ou further, que significa mais distante. Tá bom? São adjetivos irregulares porque eles não seguem a regrinha do ER ou da palavrinha more. São exceções da língua inglesa, como a gente tem também em português. Olha, no caso, a estrutura dos adjetivos longos. More é a palavrinha que eu utilizo antes, o adjetivo fica na sua forma normal e o than é o do que serve para fazer a comparação com o outro substantivo. That car is more expensive than this one. Expensive parece com expansivo, mas não é. É um falso cognato. Significa caro em inglês. Aquele carro é mais caro do que este. Estou comparando 2 carros e estou considerando que um deles tem um custo maior do que o outro. Por isso que a gente chama de comparativo de superioridade. Resumindo, igualdade, as e as, tão e quanto. Inferioridade, less e than, menos do que. E superioridade, mais do que. Lembrando que sempre que nós falarmos de superioridade, tem que considerar a palavra é curta ou a palavra é longa. Palavra curta, aumenta um pouquinho ela de tamanho. ER depois do adjetivo. Palavra longa, não aumenta ela e usa o more antes do adjetivo. No caso de exercícios, como que você considera esse conteúdo? Você vai observar as comparações dentro de um contexto e normalmente é pedido para que você analise essas comparações. Então, aqui você tem assinale a alternativa que expressa uma comparação de igualdade. Você pode procurar a partir do contexto, né, traduzindo as frases e analisando o que elas estão representando, ou você pode comparar a utilização dos conectivos, as e as. Ok? Pessoal, na nossa aula de hoje, então, nós trabalhamos com os graus de
adjetivos, considerando o grau positivo, que é o adjetivo na sua forma normal, e os comparativos. Lembrando que os comparativos podem ser classificados de 3 formas: comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade e comparativo de superioridade. Bom, nós encerramos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e bye, bye.